Queria, junto com a igreja, poder compartilhar de uma palavra em meio a esses louvores, em meio ao que tudo foi já pregado em forma de canção. Mas eu queria ler um texto e explicar o porquê dessa nossa Páscoa e o porquê desse momento que nós estamos vivendo e chamando essa Páscoa de Maranata. Ele está chegando. Eu queria fazer a leitura, gostaria que você apenas ouvisse, estivesse atento, não estivesse conectado a outra coisa, senão a palavra que aqui será ministrada nessa hora. Quero ler um texto rápido, inicialmente de Êxodo, capítulo de número 12. Eu quero ler do versículo de número 1 ao versículo 13. Eu quero ler sobre uma passagem quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Êxodo, capítulo de número 12, do versículo 1 ao 13, inicialmente. Diz assim o texto: O Senhor disse a Moisés e a Arão: No Egito, este deverá ser o primeiro mês de ano para vocês. E digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Versículo de número 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Você está me ouvindo? Diga amém. Verso de número 6, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comeram o animal. Naquela mesma noite, comerão carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam nenhuma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o resto. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos umbrais das portas será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. E quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E ainda no capítulo 12 de Êxodo, eu quero ler do versículo 21 ao 23. Um pouquinho só mais à frente, capítulo 12, do versículo 1 ao 23. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar o que mesmo? A Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas.
Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O texto que nós lemos, ou que eu li e vocês ouviram, fala da Páscoa e de como a Páscoa começou. E eu quero olhar para essa história que a Bíblia nos conta, olhando para um povo que estava cativo já há 430 anos. E quando nós falamos de 430 anos, nós falamos de pelo menos 11 gerações. Iriam se completar 12 gerações naquela escravidão no Egito. O povo de Deus, cativo, gerações nasceram, cresceram, morreram, prisioneiras no Egito, debaixo do jugo, nas garras de Faraó. Então eu fico imaginando, como é agir sem esperança? Como é pensar quando não existem mais esperanças? Nós não nos sentimos animados para fazer nenhum plano. Nós não conseguimos ter ânimo para pensar em nada porque perdemos as esperanças. Nós não sentimos vontade de sonhar porque nós sabemos que o nosso futuro está condenado a uma prisão. Tudo o que nós pensamos precisa ser pensado para viver no Egito. Então eu fico pensando nesses 430 anos, desse povo escravo no Egito, nas mãos de Faraó, como era pensar? Não sei se você consegue imaginar isso comigo. Como era pensar? Você nascia e todos os seus planos, eles precisavam ser debaixo da forma, do molde de Faraó. Você, por exemplo, não podia se candidatar ou fazer nada que lhe desse destaque, porque certamente o seu destaque lhe custaria a vida. Então, tudo que se pensava, tudo que se sonhava, tudo que se planejava naquele lugar era debaixo de uma escravidão e debaixo dos planos de Faraó. Então se levanta um homem cujo nome é Moisés, o libertador. Esse homem, ele nasceu para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó. Mas o coração de Faraó, a Bíblia vai nos dizer que era um coração endurecido. Então Deus, ele envia 10 pragas sobre o Egito, sobre aquele período, para que o coração de Faraó, ele fosse amolecido, deixasse de ser um coração tão duro. Então Deus vai dando várias oportunidades, da primeira até a 9ª oportunidade. Mas Deus havia decidido, na 10ª praga, que todo primogênito de homem ou de animal morreria naquela noite. Toda casa que tivesse a marca do sangue nos umbrais, ou seja, do que nós chamamos hoje na porta de caixonete, toda casa que tivesse a marca desse sangue nos umbrais, nas portas, Deus pouparia aquela casa de destruição. Então, nesse tempo, Deus manda que o povo fizesse o quê? Comam tudo que vocês puderem, encham a barriga, e diz o texto que nós lemos em Êxodo 12, comam apressadamente. Eu imagino que deve ter sido, irmãos, mais do que uma festa, uma falta de educação. Vamos comer porque essa noite é a nossa última noite no Egito. E em outras palavras, não deixem sobrar nada, nem vísceras, nem nada, comam tudo, da carne ao osso, e se sobrar, queimem, porque vocês vão sair daqui, precisam estar alimentados, vocês não podem perder tempo cozinhando pão, fermentando pão, vão comer sem fermento, a carne vai ser uma carne, e aí foi falando tudo, ervas amargas,
vocês têm uma caminhada, um cajado, o cinto apertado, a sandália nos pés, mas vocês não podem parar por causa disso. Nesse período, a Bíblia chama isso de Páscoa. Então Deus manda que o povo comesse tudo, porque aquele dia seria o dia da sua libertação. E a Bíblia vai chamar isso de Páscoa do Senhor. Então o que é a Páscoa? Em Êxodo capítulo 12, o povo sendo liberto da escravidão de Faraó. O tempo passou. E o sentido verdadeiro da Páscoa, ele foi se perdendo. Se tornou uma refeição apenas para lembrar a libertação do povo do Egito. Se tornou um costume judaico, e aquele povo que deveria viver a verdadeira Páscoa, agora ele se perde em meio a uma religiosidade. Aquele povo que deveria viver a verdadeira Páscoa se perde em meio a um religiosismo. Então, o que deveria se tornar esperança se torna religiosidade. O que deveria libertar, então agora aprisiona. Quantos milhares e milhares de anos não se passaram? Então, Deus ele intervém mais uma vez, e intervém de uma vez por todas. Deus derrama um sangue para que nunca mais o homem precisasse derramar o sangue de um cordeiro para se libertar de algum tipo de pecado, perdão de algum pecado ou escravidão de algo. Então Deus ele faz o quê? João 13,16 você conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus então, ele derrama o sangue do seu filho para nos libertar de um Egito espiritual. Jesus então, próximo a esse período que nós estamos, o período da Páscoa dos judeus, Jesus ele entregou para os pecadores, ele se permitiu ser crucificado para que nós fôssemos justificados pelo seu sangue. Então a culpa que estava sobre mim, a culpa que estava sobre você, sobre nós, Jesus tomou sobre si. Mas antes de morrer, Jesus nos deixou uma promessa. E essa promessa, para mim, é a mais importante de todas. Que promessa é essa, pastor? Em Lucas 21, você não precisa ler, do versículo 25 e 28, diz que ele virá nas nuvens com poder e glória. Em Lucas 21, Jesus está dizendo que ele morreria, ressuscitaria e voltaria nas nuvens com poder e glória. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que como um trovão ele romperá do ocidente para o oriente e todos os verão. Em Mateus 24, 27 diz que todos os olhos verão a volta do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 24, do versículo 23 ao 26, diz para que nós tivéssemos cuidado com os falsos profetas, porque não saberíamos nem o dia e nem a hora. E ele viria como um leão, como um ladrão, que não avisa quando vem nos assaltar. Ele nos deixa uma promessa em Mateus 24, do versículo 36 ao 42. Estejam preparados, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, somente o Pai. Então, antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser crucificado, ele está dizendo para mim e para você que ele voltará. Então não existe sentido na morte e na ressurreição de Jesus sem a segunda vinda de Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz é a vitória sobre os nossos pecados.
A ressurreição é a vitória sobre a nossa eternidade. E a segunda volta de Jesus é o compromisso de Jesus com a sua noiva, com a sua igreja. Então não existe lógica na ressurreição se o Senhor não nos vem buscar. Se nós não crermos que realmente Jesus está chegando, se nós não cremos realmente que em breve esse céu se romperá e nós ouviremos o soar da última trombeta e o Senhor levará a sua igreja para o céu. Não existe lógica a Páscoa sem Maranata. Não existe lógica a crucificação sem Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então nós olhamos para a Páscoa e celebramos a morte, a ressurreição, mas quando nós falamos de segunda volta, termos um compromisso, tantas coisas nos perturbam. Então Deus, Ele libertou o povo que se perdeu no Egito, e Jesus libertou o povo do pecado. Esse povo se perdeu na religiosidade. Hoje, se você perguntar para meia dúzia de pessoas se ela se importa com a sua eternidade, ela vai rir na sua cara e vai dizer: eternidade? Se você perguntar para algumas pessoas, talvez até mesmo dentro da igreja, se ela acredita na segunda volta de Jesus Cristo e vive como se realmente acreditasse, ela vai dizer: não. Então, nesse período, o período que Jesus estava vivendo a Páscoa que começou lá no Egito, a Páscoa que Jesus dá um novo sentido, agora na sua morte e ressurreição, não tem lógica se Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Então eu quero poder compartilhar com os irmãos, com vocês, algo que Deus tem me incomodado nesses últimos dias. Eu estava convencido de que eu ia pregar sobre algo, até que há 10 dias atrás o Espírito Santo me levou a compartilhar sobre algo diferente com os irmãos. A primeira coisa que nós precisamos entender, nesse tempo que nós estamos vivendo, está em Mateus 25, você não abra, por favor, do versículo 1 ao 13. Jesus conta uma parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As 5 prudentes, elas encheram as suas vasilhas de óleo, de azeite e esperaram o noivo, e as 5 outras não. E diz, quando o noivo chegou, aquelas 5 que estavam com suas vasilhas cheias de azeite, elas receberam o noivo, e as outras 5 chegaram e disseram para ela: nos dê um pouco de azeite, e ela disse: não podemos. Então elas saem para comprar o óleo para colocar nas suas candeias, e aí tudo já estava fechado, e elas então batem na porta para entrar, e o tempo já se passou. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você que está me ouvindo aqui hoje, talvez seja uma verdade que você esteja vivendo, mas muitos estão vivendo hoje como se Jesus não fosse mais voltar. Existem muitas pessoas como estas 5 imprudentes, que disseram: ainda dá tempo de eu fazer tudo o que eu quero, eu não preciso me preocupar com a volta do noivo. Quantas pessoas hoje não estão vivendo como se Jesus não fosse mais voltar e a vida espiritual não fosse nada demais? Esteja com as suas botijas sempre cheias de azeite, de óleo. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e eu não sei como está a botija que você carrega para esperar o noivo, mas esteja com a sua botija sempre cheia de azeite, porque hoje pode ser o dia que o noivo vem buscar a sua igreja. E se for, que ele não encontre você vivendo como se ele nunca fosse voltar.
Aquelas 5 disseram: talvez ele não venha hoje. A segunda coisa que eu queria observar está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Esse texto eu gostaria de ler. Você não precisa abrir a sua Bíblia. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7. O texto diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Repita isso comigo: o sangue de Jesus, me purifica de todo pecado. A segunda coisa que eu quero observar nessa nossa meditação, nessa noite, é que nós precisamos ter a marca do sangue de Jesus em nossas vidas. Eu preciso, todos nós precisamos ter a marca de Jesus, do sangue de Jesus em nossas vidas. Isso não quer dizer o fim do pecado na sua vida, mas ter a marca do sangue de Jesus na nossa vida significa o fim da condenação. Por quê, pastor? Diz o texto que nós lemos o quê? O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Não quer dizer que eu nunca mais vou pecar, porque o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, mas quer dizer que eu não mais sou condenado por este pecado. Quantos de nós hoje não precisamos da marca do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas? Não para nós pecarmos, mas para que o pecado não nos condene. E por último, Lucas 24, do versículo 30 ao 32. Último texto desta nossa leitura. Homens desanimados estavam caminhando. E no versículo 30 ao 32 diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Por fim, a palavra de Deus precisa ser o seu firme fundamento. Eu quero dizer isso para você. Deixe que a palavra de Deus seja o seu firme fundamento. Em que você se sustenta, em que você se escora, qual é o seu abrigo? A palavra de Deus. Muitas vezes a vida nos surpreende e vivemos momentos difíceis. Essa semana eu estava conversando com um primo meu, que está passando por um momento difícil, também pastor, uma separação, e ele disse isso para mim: primo, as tempestades elas não nos dão descanso, mas nós estamos firmes no firme fundamento que é a palavra de Deus. Se você não estiver seguro nesse firme fundamento que é a palavra, eu quero dizer para você que Jesus voltará. E nós não podemos viver a esperança da segunda volta se não estivermos firmes na palavra. Os discípulos estão desanimados, cansados, indo para Emaús, deixando Jerusalém porque Jesus morreu, e agora eles estão pensando: o que vamos fazer? Não temos mais planos, projetos, sonhos. Tudo que nós fizemos foi à toa, todo o nosso investimento e o nosso desgaste como discípulos foi em vão.
Então eles voltam para Emaús. Quando eles estão a caminho de Emaús, diz o texto que Jesus começa a andar do lado deles. E eles estão tão cegos, tão cansados, tão desanimados, que nem perceber que era Jesus eles percebem. E então Jesus pergunta: o que vocês estão falando? E eles começam a falar com Jesus: será que você não está sabendo? Está nos fazendo de bobo? O que é que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? O nosso rei morreu, foi crucificado. E aí Jesus, quando ouve aquilo, começa a expor as Escrituras desde Moisés, lembrando da Páscoa, lembrando de todas as promessas, falando de tudo que aconteceria até aquele exato momento. Então já era tarde, eles chamam Jesus para poder cear com ele, e quando Jesus parte o pão, eles pensam assim: eu conheço quem é que parte o pão assim. E diz o texto: as escamas caíram dos seus olhos, e o coração deles, que estava congelado, voltou a se acender quando Jesus falava das Escrituras. Mesmo, queridos, que as coisas provoquem desânimo, não confie sua vida a outra coisa que não seja a palavra de Deus. Por último, eu digo a você: deixe que a palavra de Deus seja o seu firme fundamento, no que você confia, no que você espera. Jesus morreu, ressuscitou, e Maranata, em breve ele voltará. Quantos aqui acreditam que Jesus voltará? Diga amém. Amém. Eu olho para essa verdade, e quando eu estava meditando nesta palavra, que aqui compartilhei com os irmãos, eu estava dizendo no meu coração: Maranata, Deus, renove as minhas esperanças. Nós vivemos num dia que tantas coisas parecem ser mais importantes, mas eu digo aos irmãos: primeiro, não viva como se Jesus não fosse voltar. Não viva como se Jesus tivesse mudado de opinião quanto à sua volta. Jesus vai voltar. Ele não nos deixará. Mesmo que as coisas pareçam encantadoras, Jesus vai voltar. E quando voltar, diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E por último, tenha a palavra como seu firme fundamento. Os discípulos estavam desanimados, entregando o seu ministério, e aí quando eles dizem isso, eles voltam para Jerusalém e recomeçam. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Se Jesus voltar hoje, como está a sua botija de azeite? Se Jesus voltar hoje, você está indo para Emaús ou está voltando para Jerusalém? Se Jesus voltar hoje, qual é a marca que tem sobre os umbrais da sua porta? Não viva como se Jesus não fosse voltar. Tenha a marca do sangue de Cristo na sua vida. Não viva mais debaixo da condenação. E por último, que a palavra seja o seu firme fundamento. Maranata, Maranata, Maranata. Deus renove as nossas esperanças. Eu espero ansiosamente o dia
que o Senhor voltará. Tem muita gente que brinca quando a gente fala isso. Seria bom Jesus voltar hoje, hein? Aí alguém diz assim, pastor, que isso? Não, se Jesus pudesse esperar mais um pouquinho. Por quê? Você está aqui hoje. E o que te impede hoje de dizer, Senhor, o que é que falta na minha vida? Eu não quero que Jesus volte e a minha candeia esteja sem azeite. Eu não quero que Jesus volte e nos umbrais da minha porta não tenha a marca do sangue de Cristo. Eu não quero que Jesus volte e eu não esteja firmado na palavra. Eu posso tomar essa decisão hoje. E eu quero aqui dizer para todos os irmãos, isso é uma verdade para quem não é crente e também uma verdade para quem é crente. Porque existem muitas pessoas que aceitaram a Jesus, se batizaram, mas ainda não nasceram de novo. E quando nós não nascemos de novo, uma das grandes características é que nós não nos importamos com a segunda volta de Jesus. Não, eu me batizei, mas e a segunda volta de Jesus? Tem outras prioridades. Hoje, você precisa dizer ao seu coração, se Jesus voltar agora, no céu eu irei habitar com Ele. Davi está dizendo isso no livro de Salmos, Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Você hoje pode sair daqui triste, dizendo, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei se Jesus voltar hoje eu estou salvo. Mas você também pode sair daqui hoje dizendo, o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, esse sangue está marcado em minha vida. Você não vai agarrado a ninguém, você não vai preso ao seu pai, à sua mãe, ao seu esposo, à sua esposa. A salvação é individual. E se Jesus voltar hoje, você precisa dizer, eu estou preparado, eu estou pronto. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Curve sua cabeça. Eu não sei se ao você ouvir essa palavra, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fala ao seu coração. Não é uma história, não é uma lenda urbana. Jesus vai voltar. Nós estamos aqui cantando exatamente aquilo que nós cremos, que Ele vai voltar. E talvez hoje você diga, nesta noite, pastor, a minha candeia está vazia. Talvez você diga assim nesta noite, pastor, olha, eu ainda não tenho a marca nos umbrais da minha porta, a marca do sangue de Cristo, ou o diabo foi lá e apagou, algo que eu fiz apagou, Senhor Deus, eu não sei. Talvez você diga, pastor, eu tenho a Bíblia, mas eu ainda não coloquei a minha vida alicerçada nessa palavra. E eu queria orar junto com você hoje. Não acredite que você está aqui hoje à noite por acaso, porque você quis vir. Você está aqui hoje porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe aqui, querido, é porque você precisava receber, ouvir essa palavra. E Deus, de uma certa forma, está dizendo para você, é contigo hoje, Jesus está voltando. E talvez você diga, talvez eu esteja como aquelas mulheres, vivendo como se Jesus não fosse mais voltar. O dinheiro, os bens, os meus sonhos, tem tanta coisa para fazer ainda, pastor, que eu gostaria que Jesus não voltasse agora. Mas se Jesus voltar hoje, você precisa estar preparado. E eu quero orar por você.
enquanto nós vamos louvar a Deus com esse cântico, se você entende que Deus está falando contigo no seu coração, e o óleo da sua candeia hoje precisa ser cheio, a marca do sangue de Cristo hoje precisa estar na sua vida, e você precisa colocar o seu firme fundamento na palavra de Deus, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você vai se colocar de pé, dizendo: pastor, Deus está falando comigo, eu preciso estar preparado para o dia que o Senhor virá. Se o Espírito de Deus está tocando no seu coração, enquanto nós estamos louvando ao Senhor, ainda de olhos fechados, não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda, eu quero orar por você. Você vai se colocar de pé onde você está, em nome de Jesus. Talvez essa seja a última chance. Talvez essa seja a última chance. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver, Senhor Deus, tudo que for preciso, Se tiver que gritar, eu gritarei. se tiver que chorar, Senhor, Se tiver que chorar, eu chorarei. se eu tiver, Senhor Deus, que gritar, Se tiver que humilhar, oh sim, Senhor meu Deus, espírito, assim o farei. me dá mais uma chance, Me Senhor. dá mais uma chance. Eu Quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Oh, eu quero sim. Yeah. Se Deus está falando no seu coração, querido, tenha coragem, se coloque de pé. Uma chance igual a essa. Ouça a voz do Senhor. Talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, Senhor Deus, nem que seja pela última vez, ó Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Ouça o Senhor. Se eu tiver que me humilhar diante de ti, Senhor, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, diga, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Deus é santo, Ele é santo.
Oh, Senhor Deus. Sabe, queridos, às vezes nós nos prendemos a tantas coisas, e a vida não é só isso aqui. A vida não se resume a esse tempo que pode acabar a qualquer momento. A nossa vida precisa estar no Senhor. A nossa candeia precisa estar cheia. Nós precisamos ter a marca do sangue de Cristo nos umbrais da nossa porta. E nós precisamos dizer: Senhor, a minha vida está firmada na Tua palavra. Eu creio que existem mais pessoas aqui nessa noite que estão tendo uma luta para ficar de pé. Mas enquanto nós estivermos orando, se Deus estiver falando no seu coração, coloque-se de pé. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por todos esses irmãos, por todas essas vidas que estão dizendo a partir de hoje: Senhor Deus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor Deus. Eu quero encher a minha candeia. Eu quero encher a minha candeia com o óleo do Senhor. Eu quero colocar na minha vida, Senhor Deus, a marca do sangue do Cordeiro. Eu quero, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, a minha verdade firmada na Sua palavra. Senhor Deus, a nossa vida não está na sorte, a nossa vida não está no acaso, a nossa vida está nos planos de Deus para cada um de nós. Eu quero orar por esses irmãos, por essas vidas que se colocaram de pé. Eu não sei a história de nenhum deles, Senhor Deus, mas que toda a história, Senhor Deus, toda a situação nessa noite seja lavado, purificado e perdoado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Que nós saímos daqui hoje dizendo: Maranata, o Rei está vindo para me buscar. Maranata, Jesus está voltando para me levar junto contigo. Nós oramos nessa noite, Senhor Deus, dizendo: Senhor Deus, nós não queremos outro Deus, nós não queremos outra história, nós não queremos outra verdade, senão, Senhor Deus, viver debaixo da Tua direção. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda a igreja do Senhor diga amém. Vamos todos nos colocar de pé em nome de Jesus.